Fala, leitores, eu sou o Maílson Coelho e esse é o Grudado nos Livros. Vou falar um pouquinho do livro Muito Prazer M, da autora M. Molloy, da editora Fortanã. Esse livro ele tem 226 páginas. É uma história baseada em fatos reais, onde a autora conta um pouco da vida dela, que é bem pesada, sinistra, de um jeito bem incrível. Ela não usa muita fantasia, ela escreveu tudo sobre ela, nu e cru, e apresentou para o leitor. E vamos para a resenha sem spoiler. Depois de ver o seu pai, um homem que ela idolatrava como herói, ser diagnosticado com câncer e fazer tudo o que podia para ajudar, ela sente que não pode mais viver naquele ambiente e, com o apoio da família, ela decide passar um tempo na Austrália, longe de preocupações e vínculos emocionais. Mas não é bem o que acontece. Lá ela conhece seu grande amor, Elba, um belo surfista irlandês, e ele se apaixona perdidamente. E pouquíssimo tempo depois, ele pede ela em casamento e ganha um sim, e tudo parece um sonho até que a história se repete. Elba é diagnosticada com câncer terminal que logo se espalha e chega ao cérebro, e Amy fica viúva aos 23 anos de idade. Até nesse ponto, parece que eu contei toda a história do livro, dei todos os spoilers possíveis, mas não é bem aí. Não é bem por aí não, leitores. Tem muita coisa ainda para rolar nesse livro, tem muita história. É história que você vai se emocionar, vai ficar um pouco com raiva da personagem. O livro é narrado na primeira pessoa. Ele é dividido em duas linhas temporais, passado e presente. E é aquela narração como se a personagem batesse um papo com o leitor, que é bem legal. Gostei muito dessa narração. Eu li um livro recentemente que parece um pouco com essa narrativa. Eu particularmente não sou muito fã de livro narrado na primeira pessoa, mas a personagem desse livro é bem diferente, porque ele não é um livro de fantasia, ela não é muito fantasiosa na história, ela não aveluda as palavras, então ela é bem direta, até cruel um pouquinho. Cara, a história desse livro foi uma história que me chocou um pouquinho. Não só pela doença, ela usa uma frase que diz que o câncer atinge mais a pessoa que cuida do paciente do que o próprio paciente. Particularmente eu não sei disso e também não quero saber, Deus me livre disso. Mas enfim, é uma doença que você vê que realmente ela é bem cruel. A gente já viu em filmes, literatura, tá sempre baseando nisso. Só quem já passou por isso sabe exatamente o que é. A minha nota para esse livro é 7. Exatamente pela narrativa da autora e pela contradizer muita coisa que ela fala no início, e depois ela acaba focando tanto naquele assunto que às vezes fica até um pouco chato, mas fica chato exatamente pelo motivo dela falar que não vai falar aquilo e acaba ficando o tempo todo naquilo. Tá aí uma história bem interessante para você conhecer. Ele tem uma capa bem legal, até parece um livro hot, ó, como que a capa dele é legal. E aqui ele tem uma sinopse bem carregada, a sinopse dela é bem chamativa. Eu não vou ler a sinopse dele, mas enfim. Tá aí, leitores, uma recomendação legal, se você tiver curiosidade de ler. Então, mais uma vez, leitores, muito obrigado.